Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Como foi o dia? Aproveitamos? Não me canso de sugerir uma passagem do Livro dos Espíritos em que Kardec faz a pergunta mais recorrente do candidato à ascensão espiritual. Ele pergunta ao Espírito da Verdade o que é preciso fazer, qual é a principal ferramenta para a nossa evolução espiritual. Que pergunta preciosa, não é? Não basta conhecer as leis, saber da realidade espiritual, compreender os mecanismos da ação de Deus na vida dos homens. Tudo isso é extremamente importante. Mas na prática, qual é a grande tarefa que concentra as lições fundamentais para a nossa vida? A resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Na verdade, não foi apenas um sábio, mas muitos sábios da antiguidade disseram isso. Sócrates ficou conhecido por defender esse ponto de vista, mas na verdade ele encontrou, essa proposição, no oráculo de Delfos, que tinha inscrito no seu prédio duas frases que pretendiam resumir a atitude, o foco, os temas para a nossa evolução espiritual. Uma delas pode ser considerada a expressão do budismo, que é nada em excesso. A proposição básica do budismo, que é o caminho do meio, que é a compreensão dos polos, dos extremos em cada situação e a busca do caminho do meio, parece muito bem expressa nessa proposição do oráculo de Delfos, nada em excesso. Abandonemos os excessos, os extremos, não é? A outra proposição era conhece-te a ti mesmo, proposição referendada por Jesus, uma das bases fundamentais da sua doutrina. Então essa ideia do autoconhecimento é uma ideia muito antiga e que realmente nos remete à grande ferramenta da evolução. A respeito disso, um conhecido meu, depois de ler alguns romances espíritas, decepcionado com o insucesso de muitos personagens, trouxe uma pergunta: puxa, será que ninguém tem sucesso? Ninguém alcança o êxito numa encarnação? Essa é uma pergunta preciosa para nós, especialmente, que compomos a classe de recuperação da humanidade. Os 7 bilhões de encarnados hoje somos a classe de recuperação da humanidade, somos aqueles que, apesar de tantos luminares, antes e depois do Cristo, não aprendemos a lição principal. De forma que, no último momento, no ápice da transição planetária, que é esse que nós estamos vivendo, ainda estão em sala de aula. Ora, quem são os alunos que mesmo ao final do ano
pouco antes da prova final ainda estão em classe são aqueles destinados à recuperação, aqueles que não tiveram nota nas provas durante o ano e que aos quais lhes foi dada essa oportunidade da recuperação, que é precisamente o que nós estamos vivendo. Então, é realmente, em geral, muito grande a incidência do não aproveitamento de uma vida. Mas particularmente para nós que estamos aqui na Terra, é muitíssimo mais importante essa situação. E por que isso acontece? Porque nós não aproveitamos as chances de uma encarnação. E essa pergunta fica ainda mais agravada quando, após mais profundos estudos, nós percebemos que todas as condições necessárias nos são dadas. Porque nós geralmente reclamamos, mas eu não tive isso, eu não tive aquilo, meus pais não foram ideais, não tive as melhores condições socioeconômicas, tive tais ou tais problemas. Pois o estudo espiritual nos revela algo que Gilberto Gil percebeu, talvez intuitivamente, numa maravilhosa música, num maravilhoso refrão de uma maravilhosa música que diz: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Ou seja, absolutamente todas as condições fundamentais para bem aproveitarmos uma vida nos são dadas a todos. E é claro que isso só reforça a nossa angústia. Por que então, se nós recebemos todas as condições fundamentais para termos êxito nas nossas vidas, por que nós não temos? Por que nós quase sempre não aproveitamos o que é de bom numa vida? Não é? Porque grande parte das vezes nós ficamos focados em ferramentas que não são essenciais. Vamos ver a pergunta, a observação que faz Jesus numa metáfora lembrada aqui em Prudente, esse livro que veio por intuição através do nosso trabalho, que consta de pequenos trechos dos evangelhos e curtos comentários, de forma que algumas pessoas têm aproveitado esse livro para fazer o maravilhoso e essencial exercício do Evangelho no Lar. Se você ainda não faz o Evangelho no Lar, faça. Se interessar em ter o incentivo desse livro, entre em contato com a gente. Mas é claro que há inúmeros outros livros fundamentais, maravilhosos para esse exercício do Evangelho no Lar, a começar pela série Fonte Viva de Chico Xavier e Emmanuel. Maravilhosa, né? Muito bem. Nessa passagem, hoje, de Lucas 14, versículo 28 a 30, contida no capítulo 119 desse livro, Prudente, sob o título Atitude de Amor, Jesus nos fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Olha só. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Somos nós que precisando edificar uma torre, a torre que nos elevará o ponto de vista, a torre
que fará com que ampliemos nosso olhar, ganhemos, conquistemos a perspectiva espiritual, que é o grande ganho de todas as vidas, todas as encarnações. Somos nós que começamos a erguer as nossas torres e deixamos inacabado. E por quê? Porque não fazemos os cálculos do material essencial para a nossa elevação espiritual. E qual é esse material essencial da nossa evolução? Pensem comigo, meus amigos. Nós geralmente queremos poder, força física, saúde física, beleza, famílias fortes, poderes econômicos, poderes políticos para realizar as nossas tarefas. Entendemos que essas são as ferramentas do sucesso. Buscamos essas ferramentas como se fosse a própria felicidade. Mas, pelo resultado dessas nossas buscas, que são esses insucessos, essas torres deixadas pela metade, essa necessidade que a vida teve de nos trazer, mesmo ao final do ciclo da Terra, quando milhões e milhões de seres já realizaram a sua ascensão espiritual, nós ainda estamos em classe, em sala de aula, repetentes que nós somos. Parece que há algo errado nessa nossa visão. Querendo sempre uma outra coisa, uma outra situação, nós boicotamos a nossa evolução, deixamos de crescer, porque buscar mecanismos que não dispomos, buscar recursos que não dispomos para a nossa realização, é nos auto-boicotar, é duvidar da providência divina. Não é assim. Deus nos provê sempre, e agora nos proviu a todos de tudo o que era essencial para a nossa evolução. Se alguém lembra de um parente com o qual temos um conflito muito grande, se alguém lembra de realidades políticas e econômicas do nosso país, se alguém lembra de situações de sua própria vida, carências, saibamos todos que tudo isso foi meticulosamente planejado para nos estimular à transformação interior, ao conhece a ti mesmo, à nossa evolução. Mas se nada disso, por que nós não evoluímos então, se todos os meios nos são dados? Porque a nossa evolução depende muito de um recurso além de todos esses meios exteriores. O reino dos céus está dentro de vós, disse Jesus. O grande recurso para a nossa evolução, a pedra de toque, a condição básica, paz na terra aos homens de boa vontade. O grande recurso para a nossa evolução está no nosso interior, na nossa atitude. A nossa atitude é o que determina. Quando Jesus curava as pessoas, os doentes, os paralíticos, cegos, surdos, ele mesmo dizia: a tua fé te salvou. Se mesmo Jesus não nos pode salvar, Jesus, a maior ação externa que nós poderíamos pretender, nos pode salvar por eles apenas se os benefícios gerados por Jesus
precisam encontrar eco dentro de nós, senão não conseguem realizar ensinamentos, curas, transformações, elevações. Nada mais poderá fazer. A mudança não vem de fora para dentro. Não vem de cima para baixo. A mudança vem de dentro para fora, de baixo para cima. Tenhamos essa certeza. E a pedra de toque, o fundamental para nós realizarmos essa transformação, é a boa vontade. Sempre que percebermos a má vontade agindo em nossas vidas, oriunda do pessimismo, da desesperança, do negativismo, lembremos, desafie o seu pessimismo, meu amigo, minha amiga. Desafie a sua desesperança, meu amigo, minha amiga. Pergunte a si mesmo, cada vez que baixar a sua vibração, que a nuvem negra pairar sobre você, que o óculos muito escuro do pessimismo vier sobre o seu nariz e tudo à sua volta parecer ruim, mal, negativo. Pergunte a si mesmo se você acredita em Deus. E é claro que não precisa ser o personagem branco do sexo masculino, idoso, de barba branca, que a teologia, que a cultura tradicional religiosa nos faz crer. Mas você acredita num sentido positivo de todas as coisas? Numa força que reja todas as criaturas e todo o universo? Perfeitamente justa, perfeitamente amorosa e todo-poderosa? Você acredita nisso? Pois então, se o universo é regido por uma força todo-poderosa, perfeitamente boa e perfeitamente amorosa e justa, não há espaço para a descrença, a desesperança, o negativismo. Confronte a ideia de Deus, a certeza mais íntima que toda criatura traz, para além das religiões e teologias, a certeza de que temos um Pai perfeito e amoroso a zelar por todos nós. Confrontemos com essa ideia poderosa todo negativismo, todo pessimismo, toda descrença. Meus irmãos, é tempo de desafiarmos a nossa fé. A expressiva maioria de nós dizemos acreditar em Deus. Mas essa declaração labial precisa ser desafiada a cada vez que nos deixamos levar pelo pessimismo. Ou você é pessimista, ou você acredita em Deus. Não aceite meio termo, não aceite enrolação. Ou você é pessimista ou acredita em Deus. Desafie o seu pessimismo, desafie a sua fé. Segura na mão de Deus e vai. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Tudo, absolutamente tudo, tem um sentido profundo e favorável a todas as criaturas envolvidas. A guerra, a pandemia, os conflitos políticos, ideológicos, religiosos,
todos contêm o princípio fundamental para nós refletirmos. A própria psicologia, a própria ciência reconhece que o outro é espelho para o eu. O que há de verdade nisso? Que na verdade nós atraímos, como inúmeros sábios concordam, os inúmeros sábios que o livro e filme O Segredo reuniu, são muitos e os melhores, que existe uma lei de atração que traz para nós os espelhos mais precisos, mais preciosos, mais necessários para a nossa transformação. Perceba isso, meus amigos. As melhores mentes e os melhores corações já nos revelaram isso. Perceba, aceite. Porque isso vai fazer você perceber que se o melhor está por trás do aparentemente mal, se o mal é apenas o bem que nós ainda não conseguimos ver, isso vai trazer para a sua vida um grande desafio, o essencial desafio da vida, que é abrir os olhos, adquirir capacidade de entender a ação de Deus, a ação do bem, a ação da vida, sempre e perfeitamente em benefício de todos. Se os seus olhos são maus, tudo mais será mal, disse Jesus. Numa metáfora moderna, podemos dizer que se alguém sai com óculos muito escuros, tudo à sua volta será noite. Mas se nós mudarmos, tirarmos o óculos do pessimismo e abrirmos nossos olhos, nossas almas, nossas mentes para entendermos e sentirmos o bem poderoso que rege tudo e que nos quer mais disponíveis, mais compassivos, mais servidores de tudo e de todos, mais amoráveis. Percebamos que a grande atitude que abre todas as portas é a atitude de amor. Com esse óculos do amor, o óculos que nos possibilita ver, que alegria ter um óculos adequado quando receitado por um médico da terra. Imagine a alegria de ter o óculos da sensibilidade, o óculos da atitude de amor, que nos fará perceber e enxergar todo o bem que acontece sempre, a cada segundo, à nossa volta, e que nós temos nos feito incapazes de ver. Tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Deixemos-nos preencher dessa verdade, dessa força, desses óculos transformadores, e espalhemos agora pelo mundo todo, imaginando os bilhões de seres à nossa volta, como o cego que se aproximou de Jesus e pediu para ver. E Jesus, colocando a sua saliva na terra, fez um barro e cobriu desse barro os olhos daquele cego. Imagine a si mesmo diante de Jesus recebendo esse barro em seus olhos, que significa: abra-se para as questões do dia a dia, abra-se para a terra, abra-se para a vida, abra-se para o chão, que é a base que é dada por Deus para todos nós,
para a nossa transformação. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. É o chão, é o barro que a gente pisa. Que esse barro nos faça finalmente ver como Deus, como o bem, como a luz, como o amor está sempre nos libertando, nos curando, nos ensinando. E somente a nossa teimosia até agora tem feito com que a gente permaneça atrasado. Percebendo agora isso, teremos totais condições de ganhar olhos de ver, de proceder à nossa transformação, percebendo as lições do dia a dia, aprendendo e nos curando. Que assim seja para você e para mim, graças a Deus. Um prazer aprendermos juntos, hoje e sempre. Até a próxima. Ótimo óculos de luz, ótima atitude de amor para você também. Até a próxima.